Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia na mão agora então. Abra ela no primeiro evangelho da Bíblia Sagrada, capítulo de número 2. Primeiro evangelho, livro de Mateus, capítulo de número 2. É bom louvarmos, é bom adorarmos, é bom estarmos na presença de Deus, mas muito melhor ainda é sermos cheios pela palavra que vem da boca de Deus, os textos bíblicos que nos ensinam a sua vontade e a sua palavra. Eu quero ler nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Estamos aí nos aproximando do Natal, estamos aí a 20 dias do Natal, e eu quero fazer uma reflexão dessa época de Natal para nós, nesse dia. Não vamos falar propriamente do Natal, mas vamos falar desta promessa da vinda de Jesus e o que nós devemos fazer quando nós encontramos Jesus. Por exemplo, nós vamos pegar da Bíblia a passagem que nos fala a respeito dos magos do Oriente, capítulo 2 e o versículo 1 de Mateus. Quantos acharam? Tipo amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, que os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és as menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Se assim, glorificando e adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Antigo Testamento nos apresenta uma promessa de um Messias que viria e traria salvação à humanidade, abriria o caminho para a salvação, traria luz às trevas, às densas trevas sobre o mundo. Esses reis magos, nós não sabemos os seus nomes. Alguma coisa nós sabemos da sua história, porém a Bíblia não nos relata quem eram eles, não relata propriamente qual lugar eles eram, mas destaca que eles eram do Oriente. Eles não eram hebreus, eles não faziam parte do povo da descendência de Abraão, e Deus tinha dito a Abraão que abençoaria a sua terra e a sua descendência seria numerosa. E ele foi prometendo aos patriarcas, e foi prometendo ao povo de Israel, prometeu ao rei Davi,
que da sua descendência viria um que assentaria no seu trono perpetuamente. O profeta Isaías profetizou acerca da vinda desse Messias. Estes homens não faziam parte da promessa de Abraão. Estes homens não tinham entendimento e nem conhecimento da palavra dos profetas e das escrituras hebraicas, mas eram homens estudiosos, e segundo os seus estudos, eles entenderam, por divina revelação de Deus, que quando nascesse tal estrela, e tal estrela aparecesse, era um sinal de Deus para eles, que é nascido entre os homens, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eles deveriam adorar a este Rei. Esses homens, apenas com seu estudo e com a inteligência que Deus nos deu, para eles interpretarem e entenderem o surgimento daquela estrela, assim estudaram, não sabemos quantos anos, não sabemos quanto tempo eles levaram para descobrir, não sabemos quanto tempo eles esperaram a expectativa de ver o surgimento dessa estrela. Mas certo dia, esses magos estudando, olhando então para as estrelas, puderam contemplar o cumprimento daquilo que eles entendiam que era um sinal da vinda deste rei vindo de Deus. Olhando a estrela no oriente, eles pararam e glorificaram e exaltaram a Deus, porque viram o cumprimento do sinal que era a estrela. E eles disseram: nós precisamos seguir essa estrela, nós precisamos ver aonde essa estrela vai nos levar, porque certamente chegaremos aonde está este Rei da Glória, e nós precisamos ir até lá. E esses homens, mesmo não sendo hebreus, mesmo não tendo ouvido a voz de Deus, mesmo não conhecendo a lei de Deus, Deus falou com eles, inquietou seu coração, para que eles fossem estudar a astrologia, a astronomia, e ficar atento ao surgimento dessa estrela. Esses homens, dia e noite, olhavam para o céu, olhavam os seus escritos, olhavam os seus estudos, e observavam as estrelas, conheciam as galáxias, conheciam as estrelas, conheciam as constelações. Eu não conheço, não sei dar nome. Alguns conhecem e trabalham com embarcação, sabem onde estão as estrelas, as constelações, e definir e se orientar. Mas eu não tenho essa habilidade. Mas esses homens aqui tinham, e olhando, eles viam as constelações, sabiam o que cada uma significava, sabiam os seus nomes, e certo dia, observando as estrelas, eles olharam, e a estrela da promessa estava no céu, brilhou diante dos seus olhos. Eles disseram: ei, para um pouquinho, a estrela que nós esperávamos, o sinal que nós aguardávamos, está diante dos nossos olhos. É a hora, é chegar o momento em que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, estará entre nós. E automaticamente, quando eles viram o sinal da estrela, eles já se prepararam para a viagem. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que homens que não conheciam a Deus, homens que não conheciam a palavra de Deus, mas homens que tiveram seu coração e a sua mente inquietada por Deus, vai nascer no céu um sinal, vai surgir, é o meu filho que vai habitar nesse mundo, e vocês precisam ir aonde ele está para o adorá-lo. Nós entendemos que quando Deus fala conosco, a bênção é certa, que quando Deus nos chama, é porque Ele tem algo especial para nos revelar, e quando Ele apresenta os seus sinais em nossa vida, nós não podemos ficar parados, nós precisamos fazer alguma coisa para ir de encontro, para ver a promessa sendo cumprida na nossa vida. Esses homens não perderam tempo, mandaram os seus servos, seus serviçais, seus empregados preparar a sua viagem, prepararam os seus cavalos, prepararam os seus camelos, prepararam a sua bagagem. Eles não sabiam quantos dias ia levar a viagem. Aliás, eles não sabiam nem para onde eles iam, qual era o caminho, qual era a cidade, se ia ser demorado, se ia chegar mais rápido, se ia encontrar frio, perigo.
comprida. Prepararam a sua viagem para muitos dias, para muitos meses. Nós não sabemos quantos dias durou. O texto aqui é abreviado, mas eles prepararam tudo o que podiam. E quando os empregados prepararam as malas, prepararam as roupas, prepararam os alimentos dos animais, o suprimento para eles, prepararam tudo e disse: olha, senhores reis, está tudo pronto para a viagem. Qual é o caminho? Qual é a cidade? Para onde vocês vão? Eles não tinham essa resposta. Eles disseram: nós vamos seguir aquela estrela. Aquela estrela vai nos guiar aonde nós precisamos. Aleluia. A palavra de Deus é lançada sobre as nossas vidas. Esta palavra é lançada sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos que é a palavra de Deus, quando nós entendemos que é a vontade de Deus, não precisa nós saber o caminho, não precisa nós sabermos o tempo, não precisa nós sabermos o que vai acontecer. O que nós precisamos confiar é que o sinal é de Deus, e nós precisamos caminhar com esse sinal, e se nós formos, será cumprida a promessa em nossas vidas. Deus prometeu para esses homens que eles veriam o menino rei. Deus prometeu para esses homens que eles encontrariam o rei dos reis. E eles foram. Mas antes deles irem, eu posso abrir aqui um parágrafo, uma conjectura bíblica, e eu penso comigo que eles, olhando a cavalgadura, eles começaram a inquirir tudo, porque eles eram reis, e tudo devia estar ali, e tudo devia estar certinho, para que eles não tivessem percalços pelos caminhos. Eles estavam preparados para todas as situações. Então eles conferiram se o animal estava bem sadio, se o animal estava bem alimentado, se a cavalgadura estava bem ajustada, estava tudo organizado no animal, a ferradura, as couraças, tudo o que precisava. Olharam os suprimentos que estavam ali, olharam as suas malas, as roupas de viagem que estavam ali, olharam tudo, e eles viram que estava tudo certo. Mas havia algo que não estava no meio daquelas coisas que foram preparadas pela viagem, pelos seus criados. Eles olharam e viram: estamos preparados para a viagem, os animais estão abastecidos, estão preparados para caminhar, mas falta aqui nós levarmos alguma coisa para apresentar ao Rei dos Reis. Aprendemos outra coisa aqui, irmãos. Quando Deus faz uma promessa para nós, Ele nos dá um sinal que a promessa irá se cumprir. E quando nós confiamos nessa promessa e nós partimos para caminhar rumo à promessa de Deus, nós não podemos sair com as mãos vazias. Nós não podemos se apresentar diante de Deus sem ter nada para apresentar para Ele. Nós não podemos seguir o sinal de Deus esperando a promessa se cumprir em nossas vidas se nós não levarmos alguma coisa para presentear o nosso Deus. E esses homens, olhando a sua bagagem, viram e inquiriram que faltava um presente para levar ao rei do rei. Era costume dos reis encontrar e levar um presente. Imagine eles, que eram reis magos, tinham os seus supertios e estudando sabiam que nasceria um, que era um rei superior a eles. Um rei superior aos reis que eles conheciam do mundo antigo. Um rei superior a todos os reis que já existiram na terra. Eles precisavam levar um presente, mas não podia ser qualquer presente, irmão Nelson. Tinha que ser o melhor que eles tivessem para dar para aquele rei. E eles foram nos seus tesouros e eles pegaram os seus presentes para levar ao menino rei. Um deles foi nos seus cofres e pegou o que ele tinha de mais valioso: ouro, pedras preciosas de ouro. E ele juntou em alguma mala, em alguma caixa, e arrumou, ornamentou, e ali colocou o ouro para levar a apresentar Jesus. O caminho era perigoso. Os ladrões e salteadores estariam pelo caminho. Eles seriam alvos fáceis carregando ouro. Mas ele não se preocupou. Ele não teve medo dos seus adversários, porque o desejo do seu coração era apresentar o que ele tinha de melhor para o rei
pedras de ouro e colocou na sua bagagem. E esse rei disse: está pronto, estou preparado para a viagem, há suprimento para mim e para os meus animais, e agora presente para o senhor rei que eu vou visitar. Outro foi aos seus tesouros e achou no seu tesouro incenso com um perfume aromático mais perfeito que havia em sua terra, o incenso mais caro, de maior valor, mais cheiroso. E ele juntou e trouxe aos seus tesouros, porque ele pensou consigo: eu preciso entregar este presente ao menino rei para perfumar o seu caminho, para preparar o ambiente onde ele está, porque ele é digno de receber esse presente. Não olhou para o valor, pegou o seu melhor incenso, o que ele mais gostava, o seu preferido, aquele que quem sabe usava para aromatizar o seu quarto, o seu cômodo, e ele pegou daquele lá e levou uma boa quantia para entregar a Jesus. Outro levou a mirra do seu tesouro, pegou o perfume mais cheiroso, mais precioso, mais valioso, aquele incomum, aquele precioso, raro, que não era qualquer um que tinha. Só os grandes reis chegavam a ter esta mirra e esse perfume especial que ele levou para entregar a Jesus. Aprendemos que Deus nos faz uma promessa, Ele dá um sinal da sua promessa. Se seguirmos o seu sinal, encontraremos o cumprimento da promessa. E quando a promessa se cumprir em nossas vidas, o que temos nós para entregar a nosso Deus por gratidão, pelo privilégio dos nossos olhos verem a promessa cumprida? Aleluia. O que temos nós para entregar ao nosso Deus por gratidão, pelo privilégio de ouvirmos a sua voz, de abrir o nosso entendimento, e nós temos fé o suficiente para caminhar na sua palavra e ver o seu milagre, ver a sua providência acontecer em nossas vidas. O que temos para apresentar para Deus? Não podemos ir ao encontro das promessas de Jesus de mão vazia. Não podemos entregar o que nos sobra. Não podemos entregar qualquer coisa. Precisa ser algo especial. Precisa ser algo de grande valor. Precisa ser algo preparado. Eles não pegaram pelo caminho, pela primeira vendinha que viram pela esquina, pela primeira carruagem de vendedores e comerciantes que encontraram. Eles buscaram nos seus cofres, no seu tesouro, aquilo que estava escondido lá no fundo, guardado a 7 chaves, o mais valioso que tinha. E prepararam. Faz eu dedicar alguma coisa. Faz a dedicação e o preparo de eu levar aquilo que eu tenho de melhor para apresentar ao nosso Deus. Estamos confiando na promessa que Deus nos fez. Estamos atentos para ver o sinal, descobrir o sinal, identificá-lo. Temos fé suficiente para caminharmos em direção ao desconhecido, para vermos a promessa de Deus se cumprir. Estamos preparando algo para apresentar ao nosso Deus? Ou estamos apenas querendo a bênção? Ou estamos apenas querendo ver o cumprimento da promessa, mas não tenho nada para apresentar ao meu Deus? Estes homens nos ensinam que nós precisamos preparar algo para apresentar para o nosso Deus. Maravilha. E querido tudo preparar, saíram das suas terras e foram caminhando. E quando eles chegaram, então, orientados por Deus, na cidade de Jerusalém, a capital de Israel, chegaram no palácio de Herodes. E ao entrar no palácio, eles foram recebidos com prestígio pelos homens de Herodes que ali estavam. Quem sabe foi tirado o tapete vermelho para eles pisarem, foi tocado alguns instrumentos, saudando a sua chegada, citando seus nomes. Herodes se aprontou, botou a sua vestimenta real e foi à porta do palácio para receber aqueles homens, porque ele não sabia que eles estariam ali. Ele não sabia o que eles queriam ali, mas eram reis, eram monarcas, tinham prestígio, vieram do Oriente, caminharam milhas, quilômetros,
O objetivo da viagem desses homens é encontrar o rei dos judeus. O objetivo de toda essa caminhada, de toda a dificuldade que eles passaram, Deus não mostra, mas foi um grande caminho, foram grandes obstáculos, foi perigoso, transportando algo valioso, tudo que tinham, os próprios reis estavam ali, mas eles vieram com um objetivo: nós precisamos ver aonde está o nascido rei dos judeus. E eles dizem: nós sabemos que ele nasceu, Herodes, nós sabemos que ele está vivo, porque nós olhamos para o céu e lá no Oriente nós vimos o seu sinal, nós vimos a sua estrela. E quem foi que disse para esses reis que quando Cristo nascesse, o ungido, o Messias, uma estrela diferente apareceria no céu com um brilho maior que as demais, e os conduziriam ao lugar onde Jesus estava? Quem disse isso para eles? Quem colocou isso no livro das histórias deles? Quem colocou isso na crônica dos reis do Oriente? Quem capacitou eles para identificar o surgimento dessa estrela? Aonde estava dito isso? Foi o próprio Deus que trabalhou na cultura daqueles homens, trabalhou na vida dos reis anteriores, trabalhou nos governos anteriores e registrou tudo para que no dia em que Cristo nascesse, o mundo soubesse que nasceu o Rei dos Reis. E esses homens chegaram em Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa de Israel. Em Jerusalém passou homem como Davi, passou homem como Salomão, viram a glória da casa de Deus, viram os reinos do rei Salomão, viram o que Deus fez, o Senhor Deus de Israel. E o próprio rei Herodes não sabia do surgimento de Jesus. Os próprios religiosos da época não se atentaram para o surgimento da estrela. Nenhum deles ficou atento o que disse Isaías, o que disse Jeremias, o que disse Ezequiel, o que disse os profetas: vai nascer em Belém de Judá o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, o Deus Emanuel. Nenhum deles se atentou para isso. Deus precisou mexer no curso da história, trazendo homens de outra cultura, trazendo homens de outra religião, trazendo homens de outro canto do mundo, para dizer: ei Jerusalém, acorda! Ei rei Herodes, acorda! Ei povo, acorda! Porque o vosso rei está entre vós. Aleluia! Nós vimos a sua estrela, Herodes. Não adianta querer nos enganar. Nós sabemos que ele nasceu. Aonde está? Porque nós precisamos vê-lo. Porque nós caminhamos nos nossos palácios, nos nossos reinos, com o objetivo de adorar. Aprendemos aqui que quando Deus faz uma promessa para nós, nós seguimos o curso dessa promessa, levamos algo preparado para apresentar a Deus. Quando nós chegamos na presença de Jesus, nós precisamos nos entregar a Ele, nós precisamos nos esvaziar de Deus, nós precisamos nos derramar diante dele. Esses homens não sabiam nada de Messias, não sabiam nada do Cristo, não sabiam de Isaías, não sabiam nem onde era Belém, não sabiam nada a respeito da cultura hebraica, mas eles sabiam que aquele menino, aonde a estrela os guiasse, eles encontrariam uma promessa de Deus, de um rei nascido entre o povo, que seria o Rei dos Reis. E este rei era digno de ser adorado por todos os povos. Foi por isso que Deus não comunicou Herodes. Foi por isso que Deus não comunicou os reis que haviam em Israel. Foi por isso que Deus comunicou homens de outra parte, para dizer: o rei que vem não é apenas rei de Israel. O rei que vem não é apenas o rei de Jerusalém. O rei que vem não é apenas o rei do povo hebreu, mas este rei que é nascido de vós é o governador do mundo, é a autoridade suprema de toda a face da terra. E moveu estes homens para encontrá-los
quando vocês encontrarem o rei, vocês precisam adorá-los. Eles eram reis, estavam acostumados a serem galanteados, ovacionados, receberem honrarias, estavam acostumados a serem bem tratados pelas pessoas, receberem presentes. Aleluia. Mas naquele dia que a estrela surgiu e eles seguiram a estrela, Deus disse: vocês vão encontrar o menino, e quando vocês encontrarem o menino, vocês devem adorá-lo. Glória a Jesus. Nós estamos aqui na casa de Deus, nós já encontramos Jesus. Jesus já se apresentou entre nós. Glória a Deus. Jesus já nasceu em nossa vida. O dia que você disse: eu não quero mais ser dominado pelo mal, eu não quero mais estar debaixo do jugo de Satanás, eu não quero mais viver dentro dessas trevas, eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego o meu ser aos cuidados do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você encontrou Jesus, Jesus nasceu na tua vida, te arrancou do mundo errado, te arrancou do engano e nasceu no seu coração e está dentro da sua vida. Ele está contigo agora, Ele está contigo hoje, Ele está conosco agora. Glória a Deus. E como estamos diante deste Rei? Glória a Deus. Estamos prostrados, adorando a Jesus, como esses reis? Ou não estamos atentos que Jesus nasceu em nossas vidas? O sol da justiça brilhou para nós, a nossa vida foi clareada pela luz de Cristo, a nossa mente foi iluminada. E o que nós estamos fazendo diante dessa maravilha de encontrarmos Jesus e Ele viver em nós? Glória a Deus. Estamos adorando? Ou estamos negligenciando o nascimento do nosso Salvador? Estamos nos prostrando diante dele? Ou estamos inertes diante da presença de Deus? Estamos dizendo: Senhor, precisamos de ti, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome? Ou estamos querendo colocá-lo na parede? Ou estamos querendo pressionar o nosso Jesus? Ou não estamos nem aí por nascimento do nosso Salvador? Qual é a nossa atitude diante de Jesus? A atitude do vitorioso é prostrado, adorado diante dele, porque ele é digno de honra, louvor e adoração. Glória a Deus. Estes homens não duvidaram, vieram para se prostrar diante de Jesus. Herodes viu e aquilo preocupou. Estes homens vieram de longe, trouxeram na sua bagagem presentes, seguiram o cumprimento de uma profecia do Oriente, e aqui estão na porta do meu palácio para encontrar o Rei dos Judeus. Mas na verdade eu sou o rei. Que história é essa? Herodes disse: eu preciso fazer alguma coisa antes que alguém tome o reino. Eu preciso fazer algo antes que haja um complô contra mim aqui e eu perco o meu reino. E ele diz: vai, pesquisa aí, diz para eles aonde nasceria este rei. Então os seus escribas foram procurar nas leis, foram ler o profeta, glória. E quando eles leram o profeta disse: em Belém de Judá nascerá o rei, o menino rei. E disse: é em Judá, é em Belém, nessa cidade nascerá, na Judéia. Foi o que disse o profeta. E eles entenderam: é em Belém que nós devemos. E elas vai, procura bem, acha bem, vasculha toda a cidade, todas as casas, moradias, encontra esse menino rei, porque eu preciso ir lá me prostrar, e eu preciso também com júbilo me alegrar diante desse rei. Vai, procura, e quando achar, me notifica, porque eu também preciso ir lá conhecer esse rei. Que nada, Herodes estava com raiva, Herodes estava com inveja, Herodes estava louco para matar esse bebê, louco para destruir. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que quando nós encontramos Jesus, sempre terão Herodes no nosso caminho. Quando nós encontramos Jesus, sempre haverá Herodes no nosso caminho. Alguém que não vai gostar da notícia
você está honrando Jesus. Alguém que não vai gostar da notícia, que agora para você o que vale mais não é o ouro, não é incenso, não é a mirra, não são os teus tesouros escondidos na tua casa, na tua biblioteca, os teus bens, mas é a presença deste Rei. Glória a Deus. E você precisa encontrar todos os dias para adorá-lo e apresentar o teu melhor para ele. Glória a Deus. Herodes vai se atravessar no caminho. Vai dizer, me diga, como que é esse negócio? Como é que funciona? O que é isso que tu está vivendo? Para investigar a tua vida, investigar o que está acontecendo contigo, saber o que você está fazendo, quais são os teus projetos, o que é que Deus prometeu para ti, o que é que Deus está fazendo na tua casa, na tua família, na tua história. Não porque Ele é bonzinho, não porque Ele quer te ajudar, porque Ele está esperando o momento de saber o segredo para destruir, para matar, para acabar com o projeto, para destruir a tua vida, para Ele ficar por cima e você ficar por baixo. Mas hoje Jesus está nesse lugar, Ele está falando comigo e está falando contigo. Pode Herodes se levantar, seja sábio, confie em Jesus e o adore. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sempre haverá pessoas para destruir o projeto de Deus. Mas quem é de Deus? Quem tem comunhão com Deus? Quando identifica o projeto, a promessa, fica caladinho e vai seguindo. Ele disse, em Belém, os magos disseram, muito obrigado, Herodes. Tiraram seus servos, pegaram suas bagagens, subiram a sua montaria, foram-se embora de Jerusalém. Nem deram tchau para Herodes. Obrigado! E foram embora. E subiram. E foram para Belém. Glória a Deus. E quando eles chegaram nas portas da cidade, na entrada de Belém, cavalgando, inquirindo da cidade, e quando conheceram que estavam fora de Belém, Deus testificou para eles. Ei, dá uma olhadinha para cima. Eles olharam. E quando eles olharam, a estrela que eles viram no Oriente estava parada sobre a cidade de Belém. E eles disseram, verdadeiramente, Deus é Deus. Verdadeiramente, o Rei é nascido em Belém. E os nossos olhos estão perto de contemplar a promessa cumprida. E eles entraram, eu creio, meu irmão Clésio, jubilando, cantando, bailando na cidade de Belém. Glória a Deus! Hosannas nas alturas, a sua estrela, o seu sinal está sobre nós. E hoje nós veremos o Filho de Deus. Hoje nós veremos a salvação de Deus. Hoje nós veremos o presente que Deus nos deu. E foram glorificando pelo caminho, até que chegaram naquela estalagem. Oh glória! Até que chegaram naquela manjedoura. Jesus não estava no palácio. Jesus não estava no hotel mais luxuoso de Belém. Jesus não estava na casa do chefe da cidade. Jesus não se encontrava no melhor abrigo, a melhor casa, o melhor quarto, o melhor cômodo que havia em Belém. Mas encontraram Jesus numa manjedoura, entre os estábulos com os animais, Maria e José e o menino Jesus naquela manjedoura. E quando eles entraram ali, Maria com aquela criança e José ali, viram aqueles homens diferentes, trajados diferentemente do povo hebreu, com bastante pão, com uma roupa de um pecado. A sua aparência física era diferente, o tipo dos olhos, a cor da pele, o jeito de falar é diferente. Ei, são estrangeiros, nós não conhecemos. E quem sabe se preocuparam porque Deus havia comunicado a eles para terem cuidado com o menino. Aleluia. E quando eles vão entrar ali agora, será que esse povo é inimigo ou será que esse povo é amigo?
O que será que eles querem aqui? Quem sabe José se preparou para levantar lá da Maria, para defender a sua esposa, seu filho, e queria o que aqueles homens queriam lá. Mas quando José e quando Maria olharam nos olhos daqueles homens estavam chorando, aqueles homens estavam jubilando. Havia alegria na vida daqueles homens. E quando eles olharam aquelas cavalgaduras, aquela carruagem, aquela comitiva, aqueles homens disseram: calma. Posso conjecturar as palavras deles. Calma. Nós viemos aqui porque Deus falou conosco. Oh, meu Deus. Deus nos comunicou. Nós vimos a sua estrela. A estrela nos trouxe até aqui. E nós viemos aqui para o adorar. E já foram abrindo os seus baús e se prostrando diante de Maria com seu filho José. E quando abriram os seus baús, o brilho do ouro, abriram os seus tesouros, o aroma do incenso, abriram os seus tesouros, o perfume da mirra, invadiu aquele estábulo, invadiu aquele lugar, e o cheiro que estava naquele lugar agora era uma fragrância de um perfume de mirra, de um incenso. O lugar que estava escondido, os animais, fora das casas, longe das ruas principais, brilhou o ouro que aquele rei trouxe, e eles disseram: Hosanas ao rei, glorificado é o rei, adorado é o rei. Nós viemos adorá-lo, presenteá-lo e glorificá-lo. E aqueles homens ficaram ali por alguns minutos, por algum tempo, adorando o rei. E Maria e José presenciando aquelas coisas. Eles sabiam que o que estava com eles era a vida de Deus. Eles sabiam que Jesus era o presente, Maria era virgem, José não teve relacionamento com ela, o Espírito Santo concebeu no seu ventre, e a criança nasceu. O anjo disse: seu nome será Emanuel, Deus conosco. Este será o Salvador da humanidade. E eles sabiam do algo que eles carregavam consigo de valioso, que não era ouro, não era mirra, não era incenso, não era dracma, não era nada, mas era Jesus, o Filho de Deus. E aí estavam esses homens, se prostraram, adoraram e entregaram os seus presentes a Jesus. Ao encontrar Jesus, nós estamos entregando os nossos presentes a Ele, a nossa gratidão pela salvação, o nosso esforço na obra de Deus, porque Ele nos arrancou da droga, da bebida, da prostituição, do erro, do banditismo. Nós estamos nos prostrando e dizendo: obrigado, Deus, porque eu não valia nada, e agora me faz ser alguma coisa. Obrigado, Senhor, porque eu me prostrava diante de demônios, adorava que não era Deus, fazia Deus o que não tem valor algum, mas Tu me libertaste. Obrigado, meu Deus, porque minha vida ia de mal a pior. É um poço mais profundo do que outro, todo torto, todo caído, todo errado, só dava murro e ponto de faca, nada dava certo, nada prosperava, mas eu te encontrei, e a luz raiou na minha vida, e a bênção chegou. Eu não ando mais por caminhos tortos, mas eu ando pelo caminho chamado Jesus. Eu me prostrava que era errado, mas agora os meus olhos veem a Jesus. Eu não sabia o que fazer, mas hoje, chateado pelo Espírito Santo, eu tinha mágoa, eu tinha inveja, eu tinha ódio, eu tinha rancor, mas hoje o meu coração tem alegria do Espírito Santo. A tua graça é derramada sobre mim, e hoje eu tenho a presença de Deus. Obrigado, meu Deus. Assim, nós estamos adorando a Deus, glorificando, aleluia, ou estamos como Herodes, queremos saber aonde Jesus está,
para destruir. Queremos saber onde Jesus está para matar. Aquele que não gosta da igreja, aquele que não gosta da palavra, aquele que não gosta de orar, aquele que é pecador e não quer abandonar o vício, aquele que está errado e não quer mudar o erro, aquele que está longe de Deus e quer levar os outros também junto, aquele que está longe da bênção de Deus e quer arrastar o amigo junto, aquele que está vivendo na miséria, na maldição, no pecado, debaixo das garras do diabo e quer arrastar a família junto, quer arrastar o amigo junto. O objetivo dele é destruir a tua felicidade, é destruir o projeto de Deus na tua vida, é destruir a promessa que Deus tem sobre você, é impedir o trabalho de Deus na tua vida. Mas nessa noite, Deus está neste lugar dizendo: ei filho, me adora, ei filha, me adora, se entrega, abre o teu coração, vai comigo, porque eu quero te abençoar. Estes homens entenderam, entregaram os seus presentes a Deus e foram embora. Nós não sabemos o que aconteceu com a vida desses homens, mas o fato deles deixarem sua terra, caminharem todos aqueles caminhos, prepararem o seu presente e eles alcançaram o seu objetivo. Não perderam a viagem, não pararam no caminho, não desistiram. Quantos estão parando no caminho? Quantos estão desistindo, presbítero irmão Nelson? Quantos não alcançam o seu objetivo? Eu não quero mais, não vai dar mais, eu desisto, eu jogo a toalha, esse negócio não é para mim, eu acho que o profeta se enganou, Deus não está me olhando, é mentira do diabo. Deus quer que você vá até o final, chega até o final no lugar da promessa, você verá o milagre, os teus olhos vão contemplar a bênção e você vai adorar o nome de Deus. Eles saíram dali, entregaram seus presentes a Jesus e foram. O objetivo da viagem deles era adorar a Deus, menino rei, o rei dos reis. Entregaram os seus presentes e glorificar a Deus por ver a promessa de Deus cumprida. E eles conseguiram o seu objetivo e voltaram sem ouro, sem a mirra, sem incenso, mas cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. E foram de Belém de Judá até as capitais do Oriente, glorificando e adorando o nome de Jesus. E Deus falou para eles: tem outra coisa, vocês encontraram Jesus, vocês adoraram, entregaram os seus presentes, mas eu quero comunicar algo: não volta pelo mesmo caminho, muda de caminho agora, porque Herodes está procurando esse menino, não com o mesmo objetivo do que vocês. Mudem o caminho. E eles viram então neste sonho esse aviso que Deus deu e mudaram o seu caminho e chegaram ao seu lugar. O que aprendemos aqui? Deus falou para eles: vocês foram abençoados, a sua caminhada será abençoada, mas não revela ao teu inimigo o caminho que você vai seguir. Não revela ao inimigo da igreja, ao inimigo da promessa de Deus na tua vida, aquele que é invejoso, aquele que fala mal, aquele que não fala uma palavra para levantar você para cima, mas fala 1 milhão para jogar você para baixo, aquele que não dá a mão para você quando vê você cair, aquele que não te liga, não te manda uma mensagem, não te manda uma palavra de Deus, mas só fala a palavra negativa, aquele que entra na tua casa só para botar você para baixo. Não comunica para ele ainda o que Deus está fazendo. Não comunica para ele ainda a transformação que Deus está fazendo na tua vida. Deixa o curso correr. Chega no teu lugar de segurança. Quando eles chegaram nas capitais do Oriente, Deus comunicou a José para tirar o menino dali, porque Herodes queria matar. E eles foram para o Egito. E quando esses homens chegaram, nós não sabemos o nome, nós não sabemos a história, mas eu tenho plena convicção e certeza que ao chegar no seu palácio, estes homens foram cada vez mais prósperos, mais abençoados. O seu reino superabundou. A bênção de Deus chegou com eles, porque eles levaram os seus valores, o seu presente, independente do que apresentou, mas levou o seu melhor para Deus. E
Deus recebeu. E quando eles chegaram nas suas terras, Deus abençoou eles grandemente. Abençoou o seu povo por causa de 3 homens com fé em Deus, que foram diante de Deus, o adoraram e entregaram o seu melhor. Olha para nós aqui. Estamos em mais do que 3 pessoas. Somos a igreja de Cristo. Olha a quantidade de membros que nós temos aqui. Não é uma grande igreja, mas é uma igreja abençoada. Se todos nós aqui tivermos a mesma fé, a mesma união que teve os 3 reis magos, a mesma determinação que teve os 3 reis magos seguindo a estrela, e nós seguindo a Jesus, seguindo o seu Espírito Santo, marchando para a promessa, crescimento da igreja, avivamento da obra, a bênção financeira dos irmãos, a bênção espiritual das famílias, os dons manifestos sobre a sua igreja, as almas sendo salvas, batizadas, curadas, libertas. Este que vai saber que o Deus desta igreja é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele há de nos abençoar como abençoa aqueles homens. Nós vamos ver com esses olhos a promessa se cumprir. Nós vamos ver com esses olhos, irmã Tiana, a bênção diante dos nossos olhos. Nós vamos ter que apresentar as almas que ganhamos, a gratidão que nós temos, a glorificação e exaltação do seu nome, porque a nossa família está uma bênção, a nossa igreja está uma bênção. Aleluia! E chegaremos nos nossos lares com segurança, e a bênção de Deus chega junto. Glória a Deus. A prosperidade para nós, a bênção para nós, e as maravilhas de Deus serão sobre as nossas vidas. Amém? Glória.